E o Evangelho de Deus é amor. Isso que o pastor Fernando falou é gesto de amor. Nós precisamos trabalhar isso, irmão. Como o pastor falou, né? Você ser crente dentro da igreja é fácil. Você aprender dentro da igreja é fácil. Agora, viver e executar isso lá fora é difícil. É difícil e é um pouco complicado. Lucas capítulo 11, verso 33 ao 36. Lucas 11, do 33 ao 36, diz para nós assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar aonde fica escondida, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num local apropriado para que os que entrem na casa possam ver e ser iluminados. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se os teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Olha o conselho no verso 35. Certifica-te, pois, que o fulgor que há em teu interior não sejam trevas. Cabe a você certificar isso, à luz das Escrituras. 36, portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado. Assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Homem e mulher de Deus que decidiu servir a Deus, irmãos, deve ser o sal da terra e deve ser a luz do mundo. Mas segundo esta palavra e o texto que o Senhor gerou ao meu coração, eu gostaria de nós enxergássemos, irmãos, no seguinte tema, vamos colocar assim: enxergar a vida à luz das Escrituras. Ter a revelação com base nas Escrituras da palavra de Deus. Direcionar, tomar passos e atitudes segundo o que a palavra de Deus nos orienta. Irmãos, a palavra de Deus é a revelação. É a divina revelação. Você vê que hoje foi falado no início do culto: bem sei eu os planos que tenho a respeito de vós. É eu quem sei os planos. Se é Deus que sabe os planos que Ele tem a respeito de nós, irmãos, cabe a nós nos infiltrarmos em Deus, na palavra de Deus, e viver o plano de Deus para nossas vidas. Mas se eu não tenho esse direcionamento, que é a palavra de Deus, se eu não consigo me basear ou andar, trilhar os meus caminhos nesta palavra, como que eu vou ser luz? A palavra falou para nós aqui: se porventura tiver alguma partezinha em trevas, irmãos, e fica tudo apagado, não dá aquela claridade total que deveria dar. A claridade, irmãos, não serve só para enxergar, não. Existem fotocélulas ali que geram vida, que mantém a vida. Eu lembro que eu tinha um aquário e eu tinha alguns peixes e era necessário ter luz ali para que eles pudessem ter vida. Quando eu não sabia disso, e às vezes eu dormia e apagava todas as luzes, e quando chegava de manhã tinha peixe no chão morto, tinha peixe totalmente desorientado, eles perdiam até a sua vida. E eu fui pesquisar e descobri que a luz é fundamental para a vida dos peixes. Assim somos nós. Precisamos ser iluminados pela palavra de Deus para termos vida. E não só ter vida, mas andar no caminho certo, caminho de retidão, caminho que vai trazer para nós salvação. Salmo 119 e 105, só esse versículo diz para nós o salmista: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra do Senhor abre os nossos olhos. Abre o nosso entendimento, irmãos. Você passa a aprender coisas aí que filósofos não conseguem compreender, que cientista não consegue compreender. E você lendo simplesmente a palavra do Senhor, o Espírito Santo ali faz você entender todo aquele mistério. E você vive baseado naquele mistério. E você desfruta também do sobrenatural que tem a palavra de Deus. Com base a tudo que nós estamos falando, agora vamos ao texto, 2 Reis, capítulo 6.
2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. E nós iremos ler na sequência. 2 Reis, capítulo 6, o verso 8 diz assim: Ora, o rei de Arã, da Síria, estava em guerra contra Israel. Sempre você vai encontrar isso na Bíblia, irmãos. É muito povo que se levanta contra Israel, contra o povo de Deus. Nós não somos diferentes, irmãos, estamos cercados. É batalha de tudo quanto é lado, você não imagina, mas é de tudo quanto é lado, tem enfrentamento que nós temos que enfrentar todos os dias da nossa vida. Olha só, Arã, da Síria, um rei, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o verso 9 diz: o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia orientado, e assim se protegeu. Esses avisos não aconteceram uma só vez, e nem duas, foram muitos. Irmãos, existia sempre perseguições e sempre guerras. A palavra de Deus fala que este rei, ele estava planejando atacar o povo de Israel. E a palavra de Deus fala, irmãos, que existia ali um homem de Deus, que buscava Deus, um homem que adorava Deus, que tinha o seu relacionamento com Deus diário, ativo, sempre orando, sempre se consagrando, sempre buscando ao Senhor. E a estes homens aí, Deus faz a revelação dos seus mistérios. Aquilo que são feito e trabalhado em oculto, irmãos, Deus revela. O inimigo tem tentado armar muitas e muitas ciladas por aí afora, mas quando se tem homem de Deus, quando se tem leitura da palavra de Deus, você encontra as ciladas do inimigo e você se fortalece e o inimigo cai por terra. A palavra de Deus fala que não foi em uma e nem duas, mas por diversas vezes foram armados ciladas e o rei de Israel era orientado pelo profeta de Deus e ali Deus dava o livramento e ali o Senhor garantia a vitória e a proteção do povo dele. Irmãos, isso não significa que você deve buscar profetas. Você hoje é o profeta de Deus, se você tiver a palavra de Deus dentro do teu coração e o conhecimento dela. Se você tiver com seus joelhos dobrados e orando a Deus, se você manter a tua vida espiritual em consagração a Deus, você pode ser o próprio profeta de Deus. Irmãos, quando você ora, você fala com Deus, Deus ele revela por meio de sonhos, por meio de revelações, por meio de louvores, por meio da palavra. O Senhor ele sempre vai estar lá para te orientar e te livrar do laço de morte. O servo de Deus entende, irmãos, que Deus ele sempre age em todas as coisas com o fim para nos aperfeiçoar, para nos abençoar. Nós conseguimos entender, as pessoas podem dizer que isso é louco, mas o perder de um ônibus, puxa, eu perdi o ônibus, agora eu vou ter que esperar mais tantos minutos para poder pegar o ônibus e eu vou chegar atrasado. Mas você é servo de Deus, lembra-se, Deus ele cuida de você nos mínimos detalhes. Irmãos, às vezes as coisas parecem que está descontrolada aos olhos humanos pensando em Deus. Acontecem tantas as coisas e nós, seres humanos, podemos dizer assim, mas será que o Senhor está vendo isso mesmo? Será que o Senhor está olhando para isso mesmo? Irmão, sim, o Senhor está olhando. Puxa, mas acontece tantas maldades. Acontece tantas maldades, mas os que são de Deus são protegidos por Deus. E os que fazem as suas maldades, irmãos, irão pagar, irão receber também. Eles não vão ficar impunes. O Senhor, ele está olhando todas as coisas. Aí, continuando o texto, o verso 11, diz para nós assim: o coração do rei Arã ficou muito perturbado com isso e mandou chamar os seus servos e lhe interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou: ó rei, meu senhor,
não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está na terra dos israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto, nos teus aposentos. Como é que pode isso, irmãos? Deus, ele revela, não importa a trama que estão fazendo, não importa o lugar que estiverem, irmão, se é para te afetar, se é para mexer com o povo de Deus, Deus, ele revela. Um dos seus servos ponderou, anunciou e revelou para ele, não pense que tem aqui no meio do teu povo um traidor, mas o problema é lá mesmo está o problema. Diante do que o rei determinou, ide e vede aonde ele se encontra, vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram, o profeta está em Dotã, e ele mandou cavalos, carros, e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. Irmãos, a palavra de Deus fala que se você é servo de Deus, você vai ter o sono do justo. Irmãos, chegaram e já era a noite, já sitiaram a cidade, ou seja, tomaram todo mundo e estava lá pronto para atacar. Mas a palavra de Deus vai falar que só no dia seguinte que Eliseu viu aquela situação, ele teve a sua noite, uma noite boa. Eu não sei se naquela noite, como de costume, orava ao Senhor ou buscava ao Senhor, mas eu sei que foi um dia como o outro. Como é bom você saber quem é o seu Deus e o poder que ele detém, você pode descansar. Você sabe que Deus é quem guarda a cidade. Pode ter vigias, pode ter muralhas, mas você continua confiando em Deus. E Deus jamais desampara aquele que nele confia. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? Lembrando que este servo do Senhor, esse servo de Eliseu, também era servo de Deus. Irmãos, dentro da mesma igreja, dentro da mesma casa, pessoas que servem o mesmo Deus têm comportamentos diferentes. Não deveria, mas tem. Uns têm mais fé, outro menos fé, ou uns acreditam mais, outro menos, um tem mais conhecimento e outro menos. Não deveria. Como aconteceu lá no livro de Atos, a palavra de Deus, quando veio o Espírito Santo ali, a palavra de Deus diz que todos tinham tudo em comum, em um só acordo, em uma só comunhão, em uma só ação. Quando um precisava ali, outro vendia os seus bens e repartia por igual. Era tudo feito em koinonia. Isso deve haver dentro da casa do Senhor. A revelação que Deus ele traz na palavra de Deus, irmãos, não é específica só para fulano de tal, um ou outro. Muito menos por aquele que nem veio. É para nós e ela precisa ser entendida de forma igual. Porque se não for assim, se não for desta forma, vai trazer problema. O verso 16, o profeta de Deus, ele diz assim: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus, irmãos, porque tem alguém que pode chegar e sacudir você. Não se preocupa não, porque Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco. Agora eu te pergunto, se o profeta Eliseu não tivesse em koinonia com Deus, com o Senhor, com a palavra de Deus, com a sua vida, e não tivesse as revelações espirituais, como que sucederia as atitudes do seu servo? Como? Irmãos, mas ali tinha um homem de Deus com a palavra de Deus e a garantia de Deus para confortar o coração. Porque aquele homem estava com medo. O profeta de Deus, Eliseu, logo diz para ele: não tenhas medo. Irmãos, o dicionário, ou se você pesquisar no Google ali, ó, medo, ele vai dizer assim: medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante a uma situação de eventual perigo.
a ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracteriza medo. Você treme as pernas, você perde as forças, a pressão cai, e aí começa a vir um monte de coisa na tua mente. O que é que você vai fazer? Se você deixar o medo te dominar nessa hora, você já está derrotado. Aí, mais abaixo, referente a essa leitura de medo, fala assim: inconscientemente, as características físicas reproduzidas pelo sentimento de medo preparam o corpo para duas prováveis reações naturais. Ou você vai confrontar, ou você vai fugir. E como é que nós fazemos isso no mundo espiritual? Como que você vai fugir de um espírito, de repente? Como você vai fugir de uma coisa que seus olhos nem conseguem ver? Irmãos, a coisa é mais difícil, a coisa é mais pesada. Então precisa-se, irmão, ter contato com a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Você viu que no texto nós lemos a princípio que os olhos é a luz da alma, é a janela da alma, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, isso alimenta você por dentro e automaticamente mexe com todo o teu ser, com todo o teu corpo, com o teu pensamento. O medo faz isso também. O servo de Deus fala: não tenhas medo, porque maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Irmãos, você não imagine a quantidade de adversários que estavam lá. Cavalos com cavaleiros, carruagens cercaram por completo a cidade. Pessoas fortemente armadas e muito bem treinadas, pronto para aniquilar. O objetivo era retirar Eliseu daquele lugar. Mas é claro, irmãos, que o homem olha, o homem enxerga e ele sente medo. A reação é: ou você foge ou você enfrenta. Mas enfrentar, como que nós vamos enfrentar? Eu já falei muitas vezes aqui que esses tipos de afronta, irmãos, normalmente é desproporcional a nós. No entanto, quem confia em Deus tem posicionamento diferente. O verso 17 diz assim que em seguida Eliseu ele ora ao Senhor e ele suplica ao Senhor e ele diz: ó Senhor, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. Irmãos, a palavra que nós pregamos, aquilo que nós oramos, o sentimento ele deve ser o mesmo. Senhor, aquilo que o Senhor revelou a mim, revele a meu irmão também. Senhor, os ensinamentos e a coragem e o ânimo e a fé que o Senhor me deu por meio da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, entregue ao meu irmão também. Minha mãe comentou a respeito da minha irmã que está lá aflita, que está lá atordoada e atormentada por conta da gravidez, que não sai, que era para ter saído, e é problema daqui, tem que transferir para lá. Irmãos, eu também passei pela mesma condição, e de muito longe, mas quando eu sentei na sala de espera, o Senhor ele falou ao meu coração as palavras que eu havia lido na Bíblia, e aquilo o Espírito Santo fez eu lembrar em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, não foi só um textinho de caixinha de promessa, não foi simplesmente uma mensagenzinha do WhatsApp, mas foi o Espírito Santo de Deus me fazendo lembrar aquilo que eu já havia lido. E quando o Espírito Santo de Deus ele faz você lembrar, ele coloca uma energia dentro de você, ele aumenta a tua fé, ele aumenta a tua confiança. Irmãos, você pode dormir no Senhor, você pode descansar no Senhor. Eliseu estava nessa condição, mas o seu servo não estava. Então ele clama: Senhor, meu Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Ou seja, faz com que ele tenha essa mesma certeza, essa mesma garantia que eu estou tendo, que ele também possa ter, Senhor. Como é maravilhoso você caminhar e andar e saber que o Senhor está com você. Irmãos, em nome de Jesus, né, eu gostaria que este sentimento que teve em mim, quando eu passei na gravidez da minha esposa, estiver com ela também, porque eu tenho certeza que ela vai poder descansar no Senhor. A pele
as aflições, o corpo vai dizer para ela que está perigoso, que é ruim, que corre um grande risco, mas o Espírito Santo de Deus vai falar: eu estou no controle de todas as coisas, assossega, acalma, né, que eu faço as coisas. E o verso continua dizendo: e o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Glória a Deus. E quando ele viu isso, será que o medo passou? Eu tenho certeza que passou. Quando eu ouvi a palavra do Senhor de Romanos 8:28, eu já descansei meu coração. Irmãos, eu não enxerguei nada. Eu estava sozinho dentro de uma sala. Eu estava sentado até num sofazinho confortável ali. Eu não vi anjo. Eu não vi fogo caindo, mas eu sabia que o Espírito Santo de Deus entrou aqui e fez eu descansar. E ali eu até tirei um cochilo, eu pude deitar, eu pude descansar, eu pude dormir. Agora você imagina este homem atormentado com medo, com as pernas tremendo, quando ele levanta a cabeça e cai-se as escamas dos olhos carnais, do medo, das coisas materiais, do mundo, das notícias ruins. Quando isso fica de lado e ele consegue enxergar além, ele vê o céu na terra, ele vê, irmãos, parte de anjos poderosos ali, ó. Se eles se mexerem, os anjos vão atacar e não vão permitir. Garantias que a palavra de Deus nos dá. Irmãos, isso aqui não é conto de fada, não. Isso aqui não é uma história que aconteceu e nunca mais vai acontecer. Não, não se engane. Não se engane, aquele que confia no Senhor, irmãos, faz com que as letras saltam da Bíblia e se materializam e se tornam real. Eu me lembro que eu fui fazer uma entrega de moto num lugar, e um lugar até meio perigoso. E eu parei, normalmente as motos elas param à frente do carro, já no farol, esperando o farol passar, abrir. E eu me lembro que parou um homem, já veio vindo 2 elementos em cima de uma moto. E quando eu olhei, eu já percebi que não eram bons elementos, eram maus elementos. Só que, imediatamente, a minha oração para o Senhor foi: Senhor, torna-me invisível perante os meus inimigos. E eu olhando para aqueles homens, meu capacete ele tem a viseira escura, então as pessoas não dá para saber se eu estou olhando, mas eu olhava os dois ali. Olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para trás, aquela atitude completamente suspeita. Eu não sei se ele estava fugindo de uma polícia ou se ele estava procurando alguém para tragar, mas ele não olhou para mim. Quando ele olhava para mim assim, a impressão que eu tinha é que ele não estava me enxergando, ele estava enxergando os próximos ali, mas ele não me enxergava. Eu pude ver a oração que eu fiz a Deus ali se tornar real. Senhor, torna-me invisível perante os meus inimigos. E de fato foi. Irmãos, eu estava com uma moto e essa moto ela é uma Falcon, ela é de 400 cilindradas, ela é muito visada para bandido. Os bandidos gostam, ela é rápida, ela tem força, ela tem fuga. Então eu era um alvo principal, mas Deus não fez eles me enxergarem. Irmãos, Deus ele não vai eliminar o mal assim de cara, mas Deus ele vai nos livrar no meio do mal. Ele vai nos proteger, se assim você confia no Senhor. O verso 18 continua dizendo: e quando os sírios desciam contra ele, Eliseu orou assim ao Senhor: rogo-te que firas estes homens de cegueira. E naquele momento, o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Se você for ler aqui agora, você vai entender que não foi cego fisicamente. Você dá a entender que não foi fisicamente. Mas eles não reconheceram quem era Eliseu. Irmãos, o cara tinha retrato falado, bem feito. Sabia onde vivia, quem estava, tinha um endereço ali, o GPS deles deram no endereço certinho, mas aqueles homens não enxergaram que era o próprio Eliseu. Aí a palavra de Deus continua dizendo no 19, então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: não é este o caminho e nem esta a cidade que procurais. Seguir-me, que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Olha só que parte interessante.
Irmãos, o homem tinha à disposição ali muitos anjos, e anjos poderosos. Um anjo só de Deus matou mais de 150 mil soldados. Fez ali uma chacina tão grande. Agora você imagina uma comitiva de muitos anjos. Eliseu era homem de Deus, servo de Deus, fiel a Deus. O que ele falasse, irmãos, seja qual fosse o pedido que ele pediria ao Senhor, de fato aconteceria. Mas aquele homem de Deus não quis assassinar aqueles outros homens, não. Irmãos, você que é servo de Deus, você não pode ter em teu coração desejar o mal para as outras pessoas, ainda que faça o mal para as outras pessoas. Eu ouvi um pastor dizendo assim: para nós é fácil eu pegar e falar assim, ele merece mesmo a pena de morte, ele merece mesmo a cadeira elétrica. Por quê? Porque ele matou, ele roubou, ele estrupou, ele matou mais de 200 pessoas, ele merece mesmo a pena de morte. É verdade, o salário do pecado é a morte, ele merece mesmo a morte. Mas agora vamos mudar a ideia. Se esse homem que cometeu esse assassinato, essa chacina, esse mal, fosse o teu filho, você desejaria a mesma coisa? Não, né? Eu tenho certeza que não. Então agora, pense em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a palavra de Deus fala que o Senhor ama todas as pessoas. Ele odeia, ele abomina o pecado, mas ele ama. Quando uma alma vai para o inferno, Jesus chora. Então, meus irmãos, antes de você orar que a justiça seja feita, ore assim: Senhor, dê oportunidade para que se converta. Ainda que pague o mal que causou, mas que se converta, que se transforme. Irmãos, a palavra de Deus fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Lembra-se que Deus, Ele é Deus, e que Deus, Ele é Pai, e que Ele ama. Deus não se agrada. O Senhor, Ele fala assim que Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que os se arrependam dos seus maus caminhos. É isso que a palavra de Deus fala. Então por que eu vou orar? Senhor, mata mesmo. Faz isso mesmo. Senhor, faça segundo a tua vontade, segundo o teu querer. De repente, se você está cheio do Espírito Santo ali, você sentir que o Espírito Santo colocar palavras na tua boca, evidentemente você vai pronunciar as palavras que estão na tua boca. O profeta de Deus diz que, Senhor, cega os olhos dele. Simplesmente assim, segue os olhos dele. Ele tinha autoridade, mata todo mundo, mas não segue os olhos dele. E você vai ver que esse sentimento era real, porque olha o que vai dizendo. Levou para Samaria, levou aonde estavam ali os soldados, o povo de Israel, o soldado de Deus, o povo de Deus. Ao entrarem em Samaria, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dessa gente, para que vejam. E o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: devo matá-los, meu Abba, meu pai? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhes respondeu o profeta: não. Porventura costumas tirar a vida daqueles que a tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dar-lhes pão e água para que se alimentem, saciam-se e depois volte para o seu Senhor. Olha só a atitude do homem de Deus. Tinha autoridade 2 vezes, ó. Tinha lá os anjos dispostos. A palavra de Deus fala que o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Aquele que é servo de Deus mesmo tem respeito. E respeito gera autoridade. Autoridade é poder. Mas ainda assim, só cega. Agora, diante do rei de Israel, o rei de Israel olha para o profeta Eliseu e fala: meu papaizinho, meu mestre, meu senhor, eu devo matá-los? Mais uma. Ele poderia falar: sim, eu trouxe aqui, mate todos, porque eles vieram me pegar, eles vieram me levar, mate-o todos. Mas não foi assim que ele falou. Ele falou ao contrário: alimente-os. Alimente-os. Sabe que a palavra de Deus fale para nós, irmãos, ao invés de você condenar o teu irmão, ao invés de você já lhe dar sentença de morte para ele, fala de Cristo Jesus.
A palavra de Deus é o alimento. O Senhor, Ele disse que a tua carne verdadeira é comida e o teu sangue verdadeiramente é bebida. A palavra do Senhor, irmãos, é refrigério para nossas almas. Quantos e quantos testemunhos foram dados de pessoas que entraram dentro da igreja, irmãos, até para matar. E ao ouvir a palavra de Deus ali, ela cai em pranto, ela cai em choro, ela se arrepende. E quando volta para casa, ela diz: mulher, eu não sou mais o mesmo homem que você conhece. Eu sou agora uma nova criatura. Como pode isso? Irmãos, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que liberta. Aqui ele está falando de pão físico, de água física, sim, mas aqui o Senhor está falando para nós: entregue a palavra dele. Ensine eles a respeito do amor, da caridade, que você vai ver que eles sairão alimentados. E a continuidade da palavra de Deus diz assim no verso 23, para terminarmos: o rei mandou que lhe fosse servido um grande banquete. Depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu senhor. E olha só, e por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Com essa atitude, houve-se paz. Por um período, sim, mas houve-se paz. A atitude que você toma, o gesto que você tem, como você age, como você ensina, como você o instrui, irmãos, pode gerar paz. Pode trazer paz não só para você, mas para uma nação. Uma nação. Então vamos ter a visão do céu. Vamos ter a visão e enxergar as coisas à luz das Escrituras, daquilo que a palavra de Deus nos mostra, irmãos. Ter as revelações celestiais, espirituais, buscando por meio da palavra de Deus, por meio da oração e jejum e súplicas ao Senhor, e Ele vai mostrar e Ele vai te ensinar, e você vai agir da maneira correta, e o poder de Deus vai ali acontecer, e vidas e almas serão salvas ao Senhor. Eu vou dizer por coincidência, nós assistimos um filme hoje chamado O Estranho Thomas. E o que é que tinha de estranho nesse homem? Ele tinha visão da morte. Ele via a morte atacando as pessoas e só ele via. Por isso que fala o estranho Thomas. Nós vamos ser chamados de estranhos. Age diferente, tem comportamento diferente. Esse povo é estranho. Mas, irmãos, essa estranheza nossa de enxergar aquilo que o mundo não enxerga vai resultar em salvação. Aquele homem, ele via quando a morte estava rondando, ele sabia que alguém ia morrer. E o interessante do filme é que ele tinha uma parcialidade à verdade espiritual que acontece nos dias de hoje. Quem é espiritual vai entender o que eu estou dizendo. Ele via aquele espírito da morte, e observando a cena, pastor, a morte em si, ela não tinha poder para matar a pessoa. Ir lá e enfiar uma faca, dar um tiro e usar sua foice. Esquece desse negócio de foice. A morte, ela usava pessoas, condições para cometer o assassinato e induzir a morte. E você via pessoas perturbadinhas, uma pessoa que estava completamente perturbada. Aí a morte começou a rondar ela, e não foi só uma, veio duas, veio três, veio um monte. E você vai ver, irmãos, que a morte rondando estas pessoas, elas de fato cometiam assassinatos, ela de fato via que as outras pessoas realmente morriam. E esse homem, por ter essa visão, por conseguir enxergar, ele não se calou, ele não se escondeu. Ele mesmo fala assim no filme: como é que pode? Eu tenho um dom, e eu não posso deixar esse dom ficar assim. Esse dom me foi dado com o objetivo de eu fazer alguma coisa. Então esse homem, ele tomava atitudes e ele ia seguindo essas pessoas para que de alguma forma ele pudesse impedir a ação da morte na vida de uma pessoa que iria causar morte em outra pessoa. E você vai ver que no filme todo ele realmente consegue. Ele vai impedindo algumas situações. Teve uma parte lá que foi muitos demônios da morte, porque era muita gente que iria morrer. Mas ao final ele conseguiu salvar muitas pessoas. Irmãos, resumindo, diante da palavra de Deus, você tem a condição de gerar vida na vida das pessoas. Você tem a condição de livrar as pessoas da morte com a palavra de Deus.
E isso é um dom, é uma graça da parte de Deus entregada nas nossas mãos. A pergunta é, você só vai obter o conhecimento e ficar quietinho no teu canto? Não. Vamos agir. O profeta Eliseu estava enxergando e ele olha para o teu servo. Tem medo não. Maior é que os estão conosco. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ele pôde abrir os teus olhos. E a fé de ambos ali se tornaram em comum. E Deus operou conforme a sua vontade. Então, em nome de Jesus Cristo, que foi entregue para vocês, não só nesta noite, mas a revelação da palavra de Deus, o verdadeiro entendimento de saber quem realmente Deus é, não guarde só para você não. Continua distribuindo aí, ó, com gestos de amor, de carinho, mostrando Cristo Jesus que salva a humanidade. Amém? Coloca-se de pé.